Olá, tudo bem? Estamos de volta com a terceira parte do nosso módulo 7, módulo de reações inorgânicas. Agora nós vamos estudar as possibilidades para a ocorrência de uma reação de dupla troca ou permutação. Depois de termos estudado já aqueles casos da ocorrência das reações de simples troca, agora a gente inicia a estudar os casos, as possibilidades da ocorrência de uma reação de dupla troca ou permutação. Para fins didáticos, eu vou organizar aqui essas possibilidades em três possibilidades, ok? Primeira possibilidade, formação de um produto menos solúvel. Em outras palavras, formação de um precipitado, formação de um composto insolúvel ou formação de um composto praticamente insolúvel. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Todos eles são exemplos de reações de dupla troca, está muito claro para você, ó, porque duas substâncias compostas reagem entre si, originando duas novas substâncias compostas. Completar essas reações também é algo que é fácil de você fazer, que nós já treinamos isso, né? Por exemplo, Ag+, NO3-, H+, Cl-. Você pega o positivo de um com o negativo do outro. AgCl, HNO3. Aqui, FeSl-, o Cl-, o ferro é 3+. A hidroxila é 1-, o sódio é 1+. Positivo com negativo, NaCl. Positivo com negativo, ferro com a hidroxila, FeOH3. E assim vai. Alumínio 3+, sulfato 2-, bário 2+, cloreto. Alumínio com cloreto, AlCl3. Bário com sulfato, sulfato de bário. Aqui, bário e hidroxila, cobre 2 com sulfato. Cobre com a hidroxila, hidróxido de cobre 2. Bário com sulfato, sulfato de bário. Então, completar as reações não é problema para você, ok? Nós já treinamos isso. Agora a pergunta é, essas reações ocorrem sim ou não? Então vamos lá. Todos os nitratos são solúveis. Aqui é importante, nós estudamos no módulo 6, ácidos, bases, sais, óxidos. Falamos da solubilidade de vários critérios de classificação, das bases, dos sais, principalmente. Todos os nitratos são solúveis. Revise lá no módulo de sais uma tabelinha de solubilidade de sais que eu coloquei para você, que sintetizava na prática os casos que você precisa saber. Todos os nitratos são solúveis. Todos os ácidos são solúveis. Todos os ácidos são solúveis. Mas o cloreto de prata é insolúvel. Ele é um precipitado. Então, dois compostos solúveis formam um precipitado. Isso é uma evidência de que essa reação de dupla troca ocorre. Eu até coloquei aqui para você, os cloretos de prata, mercúrio e chumbo são insolúveis. Então, o cloreto de prata é insolúvel, ele forma um precipitado, portanto, essa reação de dupla troca ocorre, porque a primeira possibilidade para uma reação de dupla troca ocorrer é formar um precipitado, um composto praticamente insolúvel. Cloreto de ferro 3, os cloretos de ferro são solúveis, ó, porque nem é de prata, nem de mercúrio, nem de chumbo. As bases da família 1A e 2A, com exceção do hidróxido magnésio, são solúveis, né? Inclusive o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de sódio, família 1A, é uma base solúvel. Hidróxido de ferro 3, nem é da família 1A, nem é da família 2A. Então, é uma base insolúvel. Com certeza, o hidróxido de ferro 3 é insolúvel. Nem é 1A, que é solúvel, nem é 2A, que são solúveis, nem hidróxido de amônio, que é uma base solúvel, então essa base é insolúvel. E o cloreto de sódio, com certeza, é solúvel. Ok? Então, dois compostos solúveis, ó, formaram um precipitado, que é o hidróxido de ferro 3. Então, com certeza, essa reação de dupla troca ocorre. Sulfatos. Quais são os sulfatos insolúveis? Família 2A, ó, bário, cálcio, estrôncio e de chumbo. Então, o sulfato de alumínio é solúvel. Cloreto de bário nem é mercúrio, nem é prata, nem é chumbo, então é solúvel. Dois compostos solúveis, dois sais solúveis. Quando eu faço a dupla troca, eu produzo
cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio é solúvel, porque nem é prata, nem mercúrio, nem chumbo. Mas o sulfato de bário é insolúvel. Sulfato de bário, cálcio, estronço e chumbo são insolúveis. Então o sulfato de bário é muito clássico. Tem alguns compostos que são clássicos para ele colocar, né? Como o cloreto de prata, ok? Como as bases que não são nem da família 1A nem 2A. E o sulfato de bário é muito clássico como um composto insolúvel. Então formou um precipitado. Dois compostos solúveis formaram um precipitado. Essa reação de dupla troca ocorre. Hidróxido da família 2A, uma base da família 2A, é solúvel, porque não é hidróxido de magnésio, que seria insolúvel. Sulfato de cobre é solúvel, porque nem é bário, nem cálcio, nem estronço, nem chumbo. Dois compostos solúveis formaram sulfato de bário, que nós já sabemos que é insolúvel, e hidróxido de cobre 2, que nem é uma base da família 1A, nem 2A, nem é hidróxido de amônio. Então, com certeza é uma base insolúvel. Essa reação de dupla troca aqui, ó, dois compostos solúveis formaram dois precipitados. Então, com certeza essa reação ocorre. Então, primeira possibilidade para uma reação de dupla troca ou de permutação ocorrer. Compostos solúveis reagem entre si para formar um ou mais precipitados. Essa é a primeira possibilidade. E eu coloquei 4 exemplos aí para você, para que isso fique bem evidente, bem claro para você. Vamos ver agora uma segunda possibilidade para as reações de dupla troca. Nós vamos agora para a segunda possibilidade para uma reação de dupla troca acontecer. Essa segunda possibilidade é a formação de um eletrólito mais fraco. O que é que significa isso? Formar um eletrólito mais fraco? Significa que um ácido forte vai produzir um ácido fraco. Ou então, uma base forte vai produzir uma base fraca. Então, coloquei aqui 2 exemplos para você, reações de dupla troca, substâncias compostas, originando 2 novas substâncias compostas. Você já sabe completar essas reações. Agora a pergunta é, elas ocorrem ou não? O sulfeto de sódio é solúvel, os sais da família 1A são solúveis, todos os ácidos são solúveis, só que o ácido clorídrico que é um ácido forte. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr, HI. Ok. Produziu o cloreto de sódio, que é solúvel, e o ácido sulfídrico, que também é solúvel, é um ácido. Os ácidos são solúveis. Então não formou precipitado. Nós não temos aqui a primeira possibilidade acontecendo. Os 2 produtos formados são solúveis em água. Mas um ácido forte produziu um ácido fraco. O H2S, o HCN, são hidrácidos fracos, né? Então, como um eletrólito forte produziu um eletrólito fraco, essa reação ocorre. E ainda há aqui uma outra possibilidade, que é uma outra possibilidade que eu vou já falar para você, que é a formação de um composto volátil. Além desse ácido ser fraco, o H2S, ele é volátil. Coloquei aqui uma setinha para cima, indicando que ele vai liberando na forma de gás. Então, quando forma um composto volátil, também é uma das possibilidades para essa reação de dupla troca acontecer. Então, poderia dizer que tem 2 possibilidades aqui ocorrendo. A formação de um eletrólito mais fraco e a formação de um composto volátil, que é a terceira possibilidade que eu vou já lhe apresentar. Ok? Aqui nós temos o sulfeto de amônio. Os sais com esse cátion amônio tendem a ser solúveis. Sulfeto de amônio é solúvel. Uma base da família 1A é solúvel e é uma base forte. E aí nós temos a dupla troca, sulfeto de sódio é solúvel e produz uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, uma base forte produziu uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, nós teremos aí a formação de uma base fraca, segunda possibilidade ocorrendo, essa reação ocorre. Não forma precipitado, porque esse sal é solúvel, essa base é solúvel, hidróxido de amônio é uma base solúvel, eu falei isso até já hoje nessa aula,
né? Mas nós temos aqui um eletrólito forte produzindo um eletrólito fraco. Inclusive, essa base, ela também é instável. O hidróxido de amônio, ela acaba se decompondo em amônio e água. Amônio é um gás. Como são 2 mols de hidróxido de amônio, produz 2 mols de amônio e 2 mols de água. Então, como a liberação de um gás, nós teremos até uma quarta possibilidade para a reação de dupla troca ocorrer, que eu vou já lhe falar, que é quando libera um gás. Às vezes a gente pode até juntar formação de composto volátil e liberação de gás numa coisa só, né? Mas eu vou dividir até em 2, vou falar 4 possibilidades para ficar mais didático ainda. Então, o foco que eu estou apresentando aqui é formar um eletrólito mais fraco. Um ácido forte produzir um ácido fraco. Uma base forte produzir uma base fraca. Mas além disso, outras possibilidades também estão ocorrendo, que é a formação de um composto volátil ou até mesmo a liberação de um gás, confirmando também que essa reação de dupla troca ocorre. Basta que uma dessas 4 possibilidades ocorram para a reação acontecer. Não tem que acontecer mais de uma ou as 4. Basta uma das 4. Formar um precipitado, formar um eletrólito fraco, formar um composto volátil ou liberar um gás. Qualquer uma dessas 4 possibilidades, a reação de dupla troca ocorre. Essa segunda possibilidade está aí bem confirmada. Formar um ácido fraco a partir de um ácido forte ou formar uma base fraca a partir de uma base forte. Vamos então ver as outras possibilidades, ok? Vamos então para a terceira possibilidade para uma reação de dupla troca acontecer, que é a formação de um composto volátil. Nós temos aqui 3 exemplos de reações de dupla troca, onde 2 substâncias compostas reagem entre si, formando 2 novas substâncias compostas. O sulfeto de sódio é um sal solúvel, o ácido clorídrico é um ácido forte, o cloreto de sódio é solúvel e o ácido sulfídrico é também solúvel. Então, não formou precipitado. Mas nós caímos na segunda possibilidade, ó, que um ácido forte produziu um ácido fraco. E também agora nessa terceira possibilidade, que é a formação de um composto volátil, porque nós estudamos que os hidrácidos são voláteis. Então, o ácido sulfídrico é um ácido volátil. Então, aqui nós temos 2 possibilidades acontecendo, como eu já tinha destacado anteriormente, que é a formação de um eletrólito mais fraco e a formação de um composto volátil, já que os hidrácidos são voláteis. Cloreto de sódio, sal solúvel, ácido sulfúrico, ácido forte, sulfato de sódio, solúvel, ácido clorídrico, ácido solúvel e um ácido forte. Então veja bem, não formou precipitado. Não formou um eletrólito fraco, porque ácido forte produziu outro ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então a primeira possibilidade e a segunda possibilidade não estão funcionando aqui nesse exemplo. Não formou precipitado, não formou eletrólito fraco, porque um ácido forte produziu outro ácido forte, que é o HCl, mas agora nós temos a terceira possibilidade acontecendo, que é a formação de um composto volátil. O ácido clorídrico é um hidrácido, os hidrácidos são voláteis, então essa reação de dupla troca ocorre. Não por causa da primeira possibilidade, porque não formou precipitado, não por causa da segunda possibilidade, porque não formou um eletrólito mais fraco, mas por causa da terceira possibilidade, que é formar um composto volátil. Show de bola, Alexandre, esses exemplos que você está apresentando para nós. Último exemplo dessa terceira possibilidade. Nitrato de sódio, solúvel, todos os nitratos são solúveis. Ácido sulfúrico, ácido forte. E aí nós tivemos a produção, fazendo aí positivo com negativo, né? Sulfato de sódio, que é solúvel, e ácido nítrico, que também é solúvel. Não formou precipitado, não formou eletrólito mais fraco, porque o ácido sulfúrico é forte e o ácido nítrico também é forte, mas nós temos aí a terceira possibilidade. Porque além dos hidrácidos serem voláteis, eu falei para você que alguns oxiácidos são voláteis, como por exemplo, ácido nítrico, ácido nitroso, o HNO3, o HNO2.
Então, o ácido nítrico é um composto volátil. Formação de um composto volátil é uma das possibilidades para uma reação de dupla troca acontecer. Então, muito legal esses exemplos que eu estou lhe mostrando, porque você percebe que algumas possibilidades não estão ocorrendo. Nesses dois últimos exemplos, não formou precipitado, não formou um eletrólito mais fraco, mas originou um composto volátil. Por isso que esses dois últimos exemplos são também reações de dupla troca que ocorrem, ok? Vamos ver agora uma quarta possibilidade e última, que é a liberação de um gás. Vamos agora para a quarta e última possibilidade para a ocorrência das reações de dupla troca ou permutação, que é a liberação de um gás. Nós temos aqui 3 exemplos, onde 2 substâncias compostas estão reagindo entre si, originando 2 novas substâncias compostas. Só que essas substâncias compostas, elas são instáveis. Aqui uma delas é instável, o H2CO3. Nós já sabemos que se decompõe em água e CO2. O H2SO3 se decompõe em água e é CO2. E o hidróxido de amônio se decompõe em amônia e água. Então, nós temos aqui, vamos analisar cada um desses exemplos. O carbonato de sódio é solúvel, o ácido sulfúrico é um ácido forte, produziu o sulfato de sódio, que é um sal solúvel, e H2CO3, só que o H2CO3 se decompôs em água e CO2. Como o CO2 é um gás, nós temos aí a liberação de um gás, que é uma outra possibilidade para a reação acontecer. Não formou precipitado, formou um eletrólito mais fraco, além de liberar um gás, porque o ácido sulfúrico é forte e o ácido carbônico é um ácido fraco. Então, nós temos aí 2 possibilidades acontecendo, que é formar um eletrólito mais fraco, um ácido forte, produzir um ácido fraco e também a liberação de um gás, né? Das 4 possibilidades, se acontecer uma, já está ok. E aqui eu estou te mostrando alguns casos onde mais de uma possibilidade está acontecendo. Sulfito de potássio. O sulfito de potássio é um sal solúvel. Nós temos aqui o ácido clorídrico, ácido forte, cloreto de potássio, sal solúvel, e aí temos a formação do H2SO3, que é um ácido fraco. Então tem também a formação de um eletrólito fraco, porque um ácido forte produz um ácido fraco, que é o H2SO3. Só que como o H2SO3 é instável, ele se decompõe em água e SO2, temos também a liberação de um gás. Além da formação de um eletrólito mais fraco, nós temos a liberação de um gás, então com certeza essa reação de dupla troca ocorre. Nós temos aqui o cloreto de amônio, que é solúvel. Nós temos o NaOH, que é uma base forte, base da família 1A, formando o cloreto de sódio, que é solúvel, e o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, nós já temos aí a formação de um eletrólito mais fraco, porque uma base forte produz uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio, sendo instável, ela se decompõe em amônia e água, então a liberação de um gás, que é a amônia. Ok? Então, temos 2 possibilidades acontecendo aí, a liberação de um gás e a formação de um eletrólito mais fraco. Então, com esses exemplos, eu te mostrei 4 possibilidades de uma reação de dupla troca ou permutação ocorrer. Vamos relembrar? Formação de um precipitado. Segundo, formação de um eletrólito mais fraco. Um ácido forte produzir um ácido fraco, como por exemplo aconteceu aqui. Ou formação de uma base mais fraca a partir de uma base forte, que é o que está acontecendo aqui. Uma base forte produzir uma base fraca. Terceira possibilidade que a gente viu, formar um composto volátil, e aí vale a pena lembrar que os hidrácidos são voláteis, o HNO3 e o HNO2, ácido nítrico e o ácido nitroso são voláteis. E a quarta possibilidade é liberar um gás, onde esse gás é liberado a partir da formação de compostos instáveis, né? Como o H2CO3, que libera CO2, o H2SO3, que libera SO2, e o hidróxido de amônio, que libera a amônia. Com isso, nós terminamos a terceira parte do nosso módulo de reações inorgânicas. Nós vamos entrar agora na parte de
balanceamento de reações. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco.